no livro Cidade de Deus. Poesia, minha tia, ilumina as certezas dos homens e os tons de minhas palavras. É que arrisco a prosa mesmo com balas atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia baleado, dito por bocas tendentes nos conchavos de becos, nas decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido morango do sorvete mela as mãos. A palavra nasce no pensamento, desprende-se dos lábios, adquirindo alma nos ouvidos. E às vezes, essa magia sonora não salta a boca porque é engolida seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão, a quase palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala, fala a bala. De todos os silenciamentos, de todos os não ditos, de todas as palavras interditas, talvez essa, que falha a bala, seja a que mais sentidos produz, a que mais fere o corpo físico, mental, social, a cidade, enfim. É a cidade que produziu os sentidos. E os efeitos de sentidos produzidos por esta quase palavra, que não chega à palavra, porque é engolida em seco, constitui o que Orlando chama de flagrante da narratividade urbana. Esta é uma face real da cidade que desorganiza o imaginário urbano, significando pela violência. Por aqui, a fala da bala é uma dentre as inúmeras formas desse corpo significativo, a cidade, se dizer. É uma forma do espaço significar ao excessivamente cheio, ou seja, o movimento dos sujeitos e dos sentidos produzem sítios de significação em que a matéria significante deve ser metaforizada. Mas a organização urbana sobredetermina as relações sociais, sufoca os sentidos de público, impedindo a cidade de se ressignificar, ainda no dizer de Orlando. Explode a violência pelo efeito da quantidade. Não há espaço para o equívoco, para a falha, a possibilidade dos sentidos outros. Por isso a violência, uma disputa de espaço para significar. É interessante que a questão do muito cheio, do excesso, principalmente quando se refere a espaço, seja ele material ou simbólico. Vejamos, a todo muito cheio, a todo excesso, a tudo que sobra, corresponde uma falta. Só transborda, só excede aquilo para o que faltou espaço. Tende a haver, pois, uma acomodação espaços sujeitos significantes, de forma a possibilitar o funcionamento do espaço urbano enquanto lugar de enunciação. Uma parte muito interessante do Paulo Lins no livro Cidade de Deus. Poesia, minha tia, ilumina as certezas dos homens e os tons de minhas palavras. É que arrisco a prosa mesmo com balas atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia baleado, dito por bocas tendentes nos conchavos de becos, nas decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido morango do sorvete mela as mãos. A palavra nasce no pensamento, desprende-se dos lábios, adquirindo alma nos ouvidos. E às vezes, essa magia sonora não salta a boca porque é engolida seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão, a quase palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala, fala a bala. De todos os silenciamentos, de todos os não ditos, de todas as palavras interditas, talvez essa, que falha a bala, seja a que mais sentidos produz, a que mais fere o corpo físico, mental, social, a cidade, enfim. É a cidade que produziu os sentidos. E os efeitos dos sentidos produzidos por esta quase palavra, que não chega à palavra, porque é engolida em seco, constitui o que Orlando chama de flagrante da narratividade urbana. Esta é uma face real da cidade que desorganiza o imaginário urbano, significando pela violência. Por aqui, a fala da bala é uma dentre as inúmeras formas desse corpo significativo, a cidade, se dizer.
dizer. É uma forma do espaço significar ao excessivamente cheio, ou seja, o movimento dos sujeitos e dos sentidos produzem ciclos de significação em que a matéria significante deve ser metaforizada. Mas a organização urbana sobredetermina as relações sociais, sufoca os sentidos de público, impedindo a cidade de se ressignificar, ainda no dizer de Orlando. Explode a violência pelo efeito da quantidade. Não há espaço para o equívoco, para a falha, a possibilidade de sentidos outros. Por isso a violência, uma disputa de espaço para significar. É interessante essa questão do muito cheio, do excesso, principalmente quando se refere a espaço, seja ele material ou simbólico. Vejamos, a todo muito cheio, a todo excesso, a tudo que sobra, corresponde uma falta. Só transborda, só excede aquilo para o que faltou espaço. Tende a haver, pois, uma acomodação na relação espaço-sujeitos significantes, de forma a possibilitar o funcionamento do espaço urbano enquanto lugar de enunciação. É preciso que a materialidade simbólica da cidade signifique no para o sujeito cidadino, sem a redução ao urbano, sem a domesticação dos sentidos. Dizer que a cidade é contida pela imposição do urbano significa perceber que para este tipo de planejamento administrativo não são levadas em conta as práticas sociais do cotidiano daquele lugar. Projeta-se sobre a cidade uma organização homogeneizadora, na maioria das vezes aplicando projetos que foram bem-sucedidos em outras cidades. Segundo Mariani, não levar em consideração as especificidades locais é característica de políticas públicas que atuam sobre o efeito da evidência e transparência dos sentidos. Com efeito, então não constitui surpresa que o planejador urbano tenha, por muito tempo, esquecido dos idosos, das pessoas deficientes, das gestantes, das crianças, uma vez considerados produtivos. Nesta oportunidade, queremos abordar as relações do sujeito deficiente com a sua cidade, enquanto lugar para viver, morar, enquanto espaço de subjetivação. Estamos designando o sujeito deficiente, os sujeitos deficientes físicos, sensoriais e mentais. Um enunciado. O Brasil tem 24,5 milhões de portadores de necessidades especiais e uma das melhores legislações do mundo para atendê-los, apenas no papel. Na prática, pouco se avança para dar condições de cidadania a essa parcela da população. Com esta manchete, Suzana Lacatos inicia seu artigo intitulado Direitos Especiais para Pessoas Especiais, no jornal, que está publicado no Jornal do Advogado, da OAB, em fevereiro de 2004, e chama atenção para o paradoxo que vivencia o Brasil em relação ao sujeito com deficiência. A década de 80 foi marcada pela ampla atuação dos movimentos sociais na luta pelo exercício da cidadania. Muitos desses direitos foram consolidados pela Constituição de 88 e mais tarde regulamentados por leis e decretos complementares em nível federal, estadual e municipal. Daí o conceito que o país auferiu de ter uma das melhores legislações do mundo, mas falta implementação e eficácia o que já foi aplicado. Mais uma vez, fica comprovado que via decreto não se modificam leituras, não se impede exclusão, não se garante cidadania a ninguém. Em princípio, as relações do sujeito deficiente com as cidades nunca foram de pertencimento, ou seja, historicamente ele tem um registro de exclusão física ou no limite das práticas sociais. Da antiguidade, pouco se sabe da representação da deficiência, mas o que se tem disponível configura o extermínio da testemunha visível da glória dos deuses. No contexto greco-romano, qualquer desvio era descartado com a morte ou eram surdos, mudos, idiotas, loucos, ladrões relegados à sua sorte, uma prática que se chamava exposição. Por vezes, essas crianças eram também recolhidas por pessoas da plebe que as utilizavam como pedintes para angariar lucros financeiros. Colanges destaca que Platão e Aristóteles já registravam em suas legislações ideais o procedimento do Estado que, não admitindo cidadãos disformes ou monstruosos, exigia que o pai matasse o filho nessas condições. Temos na República: a medicina e jurisprudência cuidarão apenas dos cidadãos bem formados de corpo e alma, deixando morrer os que sejam corporalmente defeituosos.
é o melhor tanto para esses desgraçados como para a cidade em que eles vivem. Tá? Platão, né? Com Aristóteles, em política, temos, com respeito a conhecer quais os filhos que devem ser abandonados ou educados, precisa existir uma lei que proíba nutrir toda criança deforme. No Código das 12 Tábuas, a escrita que conserva o poder do pai de julgar e condenar, diz que o filho nascido monstruoso seja morto imediatamente. E depois, na era cristã, temos com Sêneca: nós sufocamos os pequenos monstros, nós afogamos até mesmo as crianças quando nascem defeituosas e anormais. Não é a cólera, e sim a razão que nos convida a separar os elementos sãos dos indivíduos nocivos. Essas alusões à deficiência vão sendo encontradas ora de forma genérica, ora mais especificamente. A representação da deficiência visual faz bastante presente na Bíblia, na mitologia, significando procedimentos como, por exemplo, a questão de vazar ou arrancar os olhos, que constituiu inexorável castigo aos mais variados atos de transgressão. Assim, pois, foram-se constituindo sentidos de cegueira numa relação muito íntima com a culpa e com o pecado. Da mesma forma, tem-se a amputação das mãos ou da língua para punir as transgressões morais, como o roubo, o adultério e a calúnia. O surdo-mudo, como os outros deficientes, não escapou aos processos de exclusão. Mas a partir do século XVI, um outro discurso emerge paralelamente ao da exclusão. Ou seja, o discurso que questiona o mutismo do surdo-mudo como um problema produzido pelo corpo. Alain Guy ressalta que o aspecto desordenado dos gestos lhe dá um caráter enigmático. No entanto, ele não tem o estatuto do monstro, que se define sobretudo pelas marcas visíveis. Ele não tem o estatuto do louco, cujas expressões faciais só significam um dado instante, mas não se prestam a ser ordenadas, a se tornarem sinais. Ao contrário, o surdo-mudo parece próximo de um processo de comunicação. Ele não tem no corpo as marcas da sua enfermidade e suas gesticulações parecem interpretáveis. Advém então o movimento do qual ele se torna progressivamente objeto de estudo. Ressoam já os efeitos de algumas publicações que tentam mostrar que ele tem a faculdade de organizar seus gestos, construindo um sistema de sinais. O deficiente mental apresenta um estatuto bastante paradoxal no contexto da sua própria história, que tem início com a eliminação ou abandono, como os demais deficientes. Depois, a consideração como l'enfant du monde, cujo estigma era sinal corporal de graça divina. Passa pelo patamar de possuído pelo demônio, maldição recebida por culpa de seus próprios atos ou de pais pecaminosos, chegando à posição de objeto, de compaixão, de piedade, marca do assistencialismo que perdura até nossos dias. Já no século XVI, a deficiência mental foi alvo de tratamento científico, com Paracelsus e Cardano. No século XVIII, com os enciclopedistas, o deficiente adquire uma dimensão verdadeiramente humana, mas é somente no século XIX que profissionais como Icaro, Linel, Esquirol, Seguin, Down, Nobel e outros investigam com mais acuidade a deficiência mental. Com o século XX, chega a psicologia e o interesse pelos limites das capacidades mentais. Em contrapartida, as primeiras 4 décadas são marcadas por avanços e retrocessos na área médica, provocados pelas produções de profissionais que, ressaltando os riscos sociais que significavam os deficientes mentais, propunham medidas radicais de esterilização e segregação. E adentramos o século XXI com inúmeras outras questões em relação à deficiência, como, por exemplo, o movimento de inclusão e a designação de diferente em substituição a deficiente. As práticas se transformam conforme os sentidos de deficiência vão historicamente sendo produzidos, de acordo com as visões de mundo, de homem, de sociedade e moralidade. Vivemos um momento em que a cidade é concebida conforme um padrão estético de funcionalidade e reprodução do capital, adequada ergonomicamente à média de seus usuários, ou seja, ao homem normal. Coquelin, em seu trabalho Convenance du Corps et de la Ville, afirma que existe uma forte relação de conivência entre o corpo humano e a cidade. Michel de Certeau vai dizer que cada sociedade tem seu corpo, assim como sua língua. E Senet vai abordar como as questões da corporalidade foram significadas na arquitetura, no urbanismo e na vida cotidiana. Isto apenas para citar alguns dos autores mais representativos
que pensam questões do funcionamento da cidade, como as do corpo e vice-versa. Coquelin foi muito feliz ao designar conivência esse sentimento de cumplicidade existente entre a cidade e corpo, e que ele diz permitir falar de semelhança, projeção, modalização, e eu acrescentaria transferência. Em Roma, no Panteão, templo construído pelo imperador Adriano, os sinais divinos inscritos na pedra significavam os limites do reinado, ou seja, o espaço da cidade é o espaço do mundo. Observemos que o espaço da cidade é até aqui representado como uma imagem corpórea a ser exibida, admirada, acreditada, seja através da nudez, seja através da harmonia. Mas, posteriormente, dois movimentos são evidenciados por Senet, sendo que um se refere às comunidades cristãs de Paris que têm o corpo sofrido de Cristo como desígnio, e o outro que se refere à formação de espaços econômicos que desafiarão a concepção cristã de lugar, espaço econômico que sustenta a agressividade. A troca torna-se o ponto sensível do corpo vivo, que é o espaço urbano. Cidade, lugar de troca e diálogo, diz Leibov em Por Amor às Cidades. Concomitante a ela, a comunicação, seu nome urbano, segundo Coquelin. A cidade existe na medida em que funciona uma intensa circulação, fluxo de mercadoria, mercador, informação, energia, tal qual funciona a circulação no corpo humano. A tarefa de transportar oxigênio e materiais nutritivos para as células do nosso organismo, bem como delas receber o que é eliminado, é realizada pelo sangue. Para que este refornecimento se realize, faz-se necessário que o sangue circule continuamente através dos vasos sanguíneos, processo otimizado pelo bombear do coração. Coração e vasos constituem, pois, o aparelho circulatório. As avenidas percorridas pelo sangue se chamam veias e artérias. Enquanto elas levam o sangue do coração aos tecidos, aquelas o devolvem ao coração. O sangue não anda só por avenidas, ele passa também pelas ruas, que são as vênulas e as arteríolas, veias e artérias menores. E ainda há as vasinhas chamadas de vasos capilares. Tudo isso porque o sangue tem que chegar em cada pequeno quarteirão do nosso corpo, no mais estreito corredor da favela. Para que toda essa trajetória seja eficazmente consumada, é necessário que cada componente orgânico exerça a sua função, o que significa a existência de barreiras que possam interromper a circulação ou a eliminação destas, caso sejam instaladas. Como exemplo, temos a interrupção do fluxo sanguíneo, com consequências que podem chegar ao óbito ou deixar sequelas como deficiências, que é a questão do AVC, o acidente vascular cerebral, e a questão do infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio ocorre quando o suprimento de sangue a uma parte do músculo cardíaco é reduzido ou cortado totalmente devido à contração ou obstrução. O acidente vascular cerebral é conhecido popularmente como derrame cerebral, constituindo a terceira causa de morte em vários países do mundo e principal causa de incapacitação física e mental. Pode ser compreendido como uma dificuldade em maior ou menor grau de fornecimento de sangue e seus constituintes a uma determinada área do cérebro, determinando o sofrimento ou a morte desta e, consequentemente, perda ou diminuição das respectivas funções. Ao produzir um recorte constituído por esses dois processos advindos da circulação não devidamente efetivada, queremos evidenciar o papel das barreiras no ir e vir, seja no fluxo sanguíneo no espaço corpóreo, seja dos sujeitos no espaço urbano. A circulação se constitui no ir e vir, cuja materialidade é a acessibilidade. Acessibilidade que, na ótica da cidadania, não se restringe simplesmente aos aspectos arquitetônicos ou urbanísticos, mas se refere à facilidade ou dificuldade que todas as pessoas, a terem acesso a tudo que a cidade pode oferecer. Ir e vir, que não significa simplesmente locomoção, deslocamento, mas um processo, o processo de um espaço simbólico significante constitutivo dos processos de identificação e substituição, de acordo com a ANI. Tomada sob esse viés, a acessibilidade adquire outro estatuto que vai produzir novos gestos de interpretação que vem a ser desfrutar das mesmas oportunidades em todas as áreas do viver cotidiano.
Esta reflexão aponta para uma sociedade que funciona naquela diversidade humana, meta desenhada por todos os níveis de legislação, mas que não se realiza enquanto prática. Somos parte de uma sociedade que ainda precisa desencadear movimentos e produzir estratégias que propiciem a compreensão e a prática da inclusão social. Se precisamos falar em inclusão, é porque vivemos situações de exclusão e, dentre elas, uma parte considerável da população que tem algum tipo de deficiência. Lidar com a pluralidade de modos de ser e existir do ser humano coloca a questão da acessibilidade num patamar ímpar. Ela funciona como uma máquina seletora e ela é cruel na sua escolha, pois silenciosamente coloca a pessoa de cara com a sua deficiência. Não é necessário ninguém mencionar. É o próprio deficiente que se sente incapaz de realizar. Podemos ilustrar com um exemplo dos mais simples. Um tipo de barreira física como um elevador estreito que não comporta uma cadeira de rodas. Diante desse evento, o que tem visibilidade em primeiro plano é a imagem da pessoa tentando entrar no elevador. Ainda enquanto barreira física, tomemos um tipo urbanística. Digamos, a calçada estreita com lixeira suspensa, obstáculo difícil de ser detectado pelo deficiente visual. A acessibilidade humana tem um número significativo de normas jurídicas que dispõe sobre o ordenamento territorial como as normas da BNT, por exemplo, mas que não garante à cidade um desenho urbano capaz de universalizar e mobilizar os seus cidadãos. É interessante observar que, mesmo levando em conta as inúmeras possibilidades de sentido em relação à acessibilidade, ela tem uma tendência dominante a se significar sempre fisicamente, arquitetonicamente. Isso porque o acesso à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura é buscado por um sujeito que, ao se constituir sujeito, é já um sujeito de carne e osso. Acesso vai se dar via circulação. É o ir e vir que faz o sujeito sentir a cidade, sentir-se na cidade, para apreender a cidade. E isso, para o sujeito deficiente, constitui eliminar barreiras. Se dar visibilidade para fazer a legislação significar, para que os direitos se convertam em políticas públicas e estas em práticas sociais. É na prevenção das deficiências congênitas, dos acidentes de trânsito, dos acidentes de trabalho, da violência e do exercício da diversidade que podemos evitar um AVC urbano. Encontrar modos de vida, formas de linguagem, de sentido, diferença que faz diferença. Obrigada. Maria Auxiliadora é do Rio de Janeiro e da Universidade de Belo Frio. Isso. E A Vera, a Vera é sua orientadora, ok. Ela vai estar explanando a utopia da aventura em cadeira de rodas, o imaginar da dança como redescoberta das linguagens corporais. Bom, exatamente pela pressa, tá? Então a gente vai rapidinho no PowerPoint, tá? Essa minha palestra é a minha tese de doutorado, tá? Ela foi desenvolvida na Gama Frio e a gente trabalha com o imaginário e representação social, né? Então o nosso símbolo é o íris, o laboratório de imaginário e representação social. Bom, a minha proposta de estudo, tá? Ela foi baseada quando eu pensei que objetivos eu comecei a trabalhar. Identificar os sentidos da utopia, da aventura da dança, dos cadeirantes, como um elemento de inclusão, como a própria Vera já veio falando, né? Como redescoberta das linguagens corporais. Além disso, explicitar os diferentes sentidos e significados que constituem o imaginário social, tentando estabelecer um paralelo entre a metamorfose de insetos, como a borboleta, que foi a que eu selecionei para trabalhar,
e a dos dançarinos em cadeira de roda, seriam os cadeirantes e seus pares andantes. Tá? Essas fotos que estão no fundo são dos grupos, tá? Das pessoas, dos pares, que eu trabalhei durante a minha observação. Né? O problema: quais seriam os sentidos que a dança vai assumir no universo simbólico e mítico de pessoas que são portadoras de deficiência motora? Com as hipóteses, partindo de que eu parti meu estudo. Os atores cadeirantes que mergulham na aventura de dançar, eles vão romper o imaginário do refúgio místico em direção ao imaginário sintético heróico, Juju Han, né? Metamorfoseando seus corpos. Então, como eu falei, eu escolhi a metamorfose da borboleta, e a partir daí eu fui fazer toda a comparação. Tá? Investigando as questões, né? Que sentidos de aventura e de ruptura os cadeirantes vão construir na sua trajetória de dançarino? Quais os mitos e símbolos que estariam fundamentando todo esse estudo? E, principalmente, que linguagem de movimento é essa que vai surgir a partir dessa dança que ele vai apresentar? Ainda dentro de estratégia, como é que a gente foi trabalhar em termos de metodologia? Para onde que a gente partiu para trabalhar essa metodologia? Uma pesquisa qualitativa, onde eu trabalhei com 16 cadeirantes e 4 andantes. A gente acabou abandonando o andante porque ele não acrescentava muito do que a gente queria. A gente queria trabalhar o universo do cadeirante, né? E a gente lançou esse questionário, tá? Eu acho que na Unicamp mesmo, a Eliane me ajudou muito. Eu consegui entrevistar mais algumas pessoas do trabalho que eu já vinha feito lá no Rio, né? A Associação Livre de Ideias, que a gente trabalha muito no imaginário, que é exatamente para que ele coloque para fora o que a gente está querendo que ele aborde, né? E as palavras que a gente trabalhou foi aventura, dançar, corpo, movimento, liberdade e cadeira de roda. Tá? A Rolandinha não podia ficar de fora. A gente trabalhou com a análise do discurso, né? Que é o outro aspecto que a gente também trabalhou. Nessa análise do discurso, a gente vai tentar tirar naquelas falas, que isso não é novidade para nenhum de nós, tirar nessa fala tudo que ele não conseguiu dizer, estava camuflado nesses discursos. E a associação, as provas projetivas da alegoria animal. A alegoria animal é uma técnica utilizada por Postick, que vai fazer também com que a gente consiga trazer muito desse material que está escondido, né? Então, essa projeção, ele vai detectar aqueles elementos que estão no imaginário do deficiente, mas que eles vão tentar lhe dizer de outra forma. Então, a técnica é utilizar você pegando que ele diga que animal estaria, ele usaria aquele animal para representá-lo. Tá? Então, a escolha desse animal, a gente vai depois falar como é que a gente pode interpretar isso aí. Bom, foram 5 capítulos, e nesses 5 capítulos, do mesmo jeito que eu fui trabalhando a metamorfose da borboleta, eu fui preparando o baile, porque é dança em cadeira de roda. Então, se eu ia falar de dança em cadeira de roda, eu tinha que chegar com ele ao baile, eu tinha que ter toda a expectativa do baile, eu teria que ir embora desse baile. Tá? Então, fui comparando esses capítulos, tá? Com o mesmo processo que a gente vai perceber em animais em metamorfose. Tá? Como a gente trabalhou com a metamorfose da borboleta, eu parti da escolha da metáfora dessa borboleta, e esse primeiro momento é o momento de preparar o baile, em termos do social. Mas, em termos da metáfora, a gente vai ver um momento em que o ovo é lançado, tá? Para que a larva comece a se formar a partir desse ovo. Tá? No segundo capítulo, a gente vai pensar na adaptação, porque falar em baile é muito fácil, até por eu gostar muito da dança, dança de salão, então falar da dança é muito fácil.
Só que esta dança acontece em local que tenha dificuldade de acesso, como a Vera também já colocou. Então, o que nós pensamos? Vamos adaptar esse espaço a esse baile que vai acontecer. Então, é exatamente o momento em que começa toda a mudança que a borboleta faz no teu casulo, vai formar o seu casulo. Então, a gente vai falar da pessoa consciente, do corpo humano, como esse território, e vamos trabalhar também esses imaginários alternativos. Se ele não pode dançar do mesmo jeito que uma pessoa normal dançaria, o que a gente teve que adaptar? No outro capítulo, vamos chegar no baile, vamos estar se preparando para esse baile. E vamos pensar, então, como é que essa dança acontece. Vamos ser falado dos ensaios, de toda a objetividade para chegar a essa dança, né? E uma coisa que a gente viu que é essa fusão corporal que a gente vai perceber. Exatamente nessa mudança, nessa metamorfose, a gente já não sabe mais o que é cadeira, o que é dança, o que é cadeirante, o que é andante. Tá? Há realmente uma fusão de tudo isso aí. Ainda, né, o quarto capítulo é a tese em si, que são todas aquelas etapas da metodologia que a gente já citou. É conhecer esses atores, conhecer os discursos, analisar os dados que a gente conseguiu coletar nessa entrevista, as associações de ideias que eles foram trabalhando e saber qual é a simbolização daqueles animais que eles se escolheram para representar. E aí, o baile já aconteceu, ele já deu o show dele, ele já deu a dança dele, e está na hora dele ir embora. Ele tem que ir embora, mas ele quer voltar para um outro baile. Aquele não foi só suficiente para ele. Então, esse momento, na metáfora da borboleta, é um voo livre. Ela vai, é borboleta, ela está livre, leve e solta e vai à luta, como eles também vão em busca de outros bailes, né? Nessa técnica do Mustique, a gente trabalhou e identificou alguns animais, né? Então, a gente está usando eles aí de fundo. Tendo as associações de ideias comuns, os atores listaram, né? Superação de barreira, tudo, arte coreográfica, prazer, alegria, felicidade, liberdade para dançar, movimentar, viajar com esse corpo. Mas surgiram algumas palavras que a princípio pareciam estranhas pra gente, que achavam que talvez tivesse uma força maior para eles, mas eles não apareceram com uma força grande, que foi dedicação, necessidade, direito, imaginação e alma. Acreditamos haver um movimento de ação sobre o interior, dançar com força, leveza, para estar vivo, estar com os amigos, sem limite, sendo radical, sendo transitória, mas uma complementação que é uma ação sobre o exterior. Também ele vê esse sentido, que é uma terapia, é saúde, é maravilhoso, é poderoso, é gostar muito dele. Os animais escolhidos pelos entrevistados como representantes, quer dizer, os cadeirantes, né, se representaram com águia, condor, pássaro, pavão, leão, pantera, leopardo, cavalo, gato e cachorro. Se a gente cai na simbolização, se a gente vai analisar essa representação, o que ele está querendo dizer com isso, a gente vai ver que na representação desses animais nós vamos encontrar liberdade, independência, superação de obstáculos, que ele já tinha listado lá em cima, o ir além. Então são termos geradores dessas associações de ideias e que apareceram também nos discursos, nas falas durante o tempo todo que a gente foi trabalhando. E quando você vai entender cada um daqueles animais, você vai perceber que aquelas características estão representadas na própria escolha que eles fizeram, né? A dança dos cadeirantes é vivida como uma aventura carregada de emoção, que Simmel coloca que é uma conquista, ao comportamento rápido da oportunidade de viver com paixão. Ele manifesta-se no discurso como singularidade, porque ela é única, ela é pessoal, ela é própria, ela é diferente. Aparece como desafio e brincadeira, é um improviso, é a criação, como ato de vontade, como ato de desejo, como alegria, como descontração.
Apresenta também algumas marcas linguísticas. Superação é uma delas. Mas esse sentido de superação, ele vem sobre domínio do limite, perseverança, avanço, força interior, conquista e imaginação. Quando eles são interrogados sobre o olhar do outro, da sociedade, né, para a dança dele, no momento em que eles estão atuando, eles se percebem como super seres, como heróis, como admirados e se sentem muito contentes, muito satisfeitos com essa sua conquista. Esse discurso ele pertence a um imaginário predominantemente heróico, nos quais as forças de elevação se constituem em marcas onde os heróis aventureiros passam grande parte da sua vida cumprindo tarefas desafiantes e sobrevivendo aos sacrifícios para retornarem renovados ao cotidiano. Foi o exemplo do elevador, de colocar a cadeira, de passar, de subir, de chegar aqui, de conseguir ter acesso ao banheiro, banhar o carro, entrar no carro, sair do carro. Então, essa dimensão mítica do herói tem como função desenvolver no indivíduo a consciência dessas potencialidades, das limitações. Essa marca vai colocar em evidência o caminho da interiorização, que desenvolve o dançar, e manifestando-se como imaginário místico, aquele que leva à intimidade, à busca, a um encontro consigo mesmo e, principalmente, uma transformação individual. Nesse momento, aquele corpo que era limitado, sem vida, sem mobilidade, ele se expande, ele cresce, ele reapropria da vida, vivendo o que Pessan chama de ruptura, momento de ruptura. Esse momento, né, de ruptura é também trabalhado por Duran como um momento de ascensão, de subida, pertencente ao regime de ouro. Os resultados, né, mostraram um tempo de dança como utopia, como celebração, permitindo que a expressão do desejo de dançar desses corpos parcialmente paralisados, que precisavam da solidariedade andante. Ele, sendo um andante, ele não consegue, ou talvez não conseguisse, tudo que ele consegue na presença do andante. Para que seus sentimentos, emoções, espírito reassumam seu lugar no palco da vida. Ao pisarem no palco, esses corpos mutilados deixam falar sentimentos, emoções e espírito. Eles vão viver temporariamente, pela utopia, o seu duplo, aquele momento de ruptura, fazendo com que os pássaros, as águias, os cômodos, os gatos, os leões, os leopardos, os cachorros, né, eles apareçam dando sentido ao que ele queria expressar. Fazem com isso o sentido de vivificação desses corpos, do substrato estético, da ressignificação dos olhares. É uma conquista preciosa, é a interpretação de um movimento singular, cada vez mais criativo, cada vez mais dançante. Tá? Aí eles vão aparecendo da forma que eles foram aparecendo aleatoriamente. Então esses animais apareceram na representação, na fala, e a gente interpretando vai ver que todo ele, né, tem sentido dentro daquela viagem ou daquele imaginário que ele está trabalhando, né? E aí eu volto àquela inicial em que tem parte do grupo dançando, tá? Então, espero que na correria eu tenha conseguido passar, né? É isso, obrigada. Considerações para a Vera e para você. Tá. Para a Vera, quando você falou sobre o corpo, a questão da circulação, né? Mais uma troca de pensamento com uma questão. Assim. Porque eu vivencio na família essa questão, então, e ele sempre repete para mim, né? O andante só vai entender a dificuldade de um cadeirante ou de uma pessoa com deficiência no momento de se colocar nessa posição. Né? E aí, como você fala da arquitetura das cidades, uma coisa que me chama a atenção é essa posição do sujeito arquiteto, né? E a posição do sujeito deficiente, né? Que é rebatizado por vários nomes, né?
você bem colocou, mas nunca foi perguntado para ele que nome seria dado. Eu falo em casos, o cara fala assim, não, é deficiente mesmo. Sou deficiente nesse sentido, assim como você é deficiente em outro sentido. Né? Então somos todos deficientes, né? Somos todos diferentes, né? Por esse lado. Então esse lugar, né, de exclusão, o uso desse sujeito, ele é um lugar que exclui tanto o deficiente quanto o não deficiente, né? Dito deficiente ou não deficiente. Esse espaço de circulação se coloca num espaço muito mais assim, de uso, na verdade, do que conhecimento. Não é porque o arquiteto não tem conhecimento. Todo arquiteto tem conhecimento do cálculo do degrau. Não, mas se a gente for ver qualquer degrau, para qualquer andante, a gente vai ver que o degrau não está correto. Né? Então, inclusive tem um trabalho feito aqui por um aluno da Faculdade de Engenharia, que é aluno de uma amiga minha, e eu li inclusive o trabalho dele, que ele fez esse trabalho em relação às medidas, em relação à conformidade com as normas da BNT aqui dentro do Unicamp. E assim vários, né? Totalmente fora. Exatamente. E uma coisa que é uma preocupação, inclusive social, eu acho, né? Porque tem muitas rampas, né? Que não é para deficiente, é para deixar deficiente, né? Então, será que essas rampas são rampas de acesso mesmo? Né? Quer dizer, existe uma maquiagem nesse espaço. Né? Quer dizer, um discurso paralelo a essa maquiagem. Vem paralelo com a questão da própria designação de deficiência, né? Exatamente. Você pode perceber. Então você vai substituindo por outra designação, substituindo por outra designação, mas quer dizer, nós, pela teoria da lâmpada de discussão, a gente consegue perceber tranquilamente que o sentido já é um sentido cristalizado, que você substitui, por exemplo, a questão do diferente, todo mundo sabe que é deficiente. Exatamente. São nomeações diferentes, mas na verdade os sujeitos que vem mantendo, aí vem aquela questão da memória da primeira mesa, né? Que vem permanecendo, a memória se coloca então extremamente, né, presente, né, em todas essas situações. Exatamente. Então é mais uma questão dessa diversidade tão presente que a gente não passa. E para a questão, aí é uma questão mesmo, essa metamorfose que se dá, né, que você estava colocando, ela acontece por essa linguagem, que não é uma linguagem verbal. Né? A sua análise, aí tem a questão, essa análise que se fala, essa análise da fala do cadeirante, né? Você faz pelo discurso dele, pela fala, né? Ou por essa linguagem não verbal que é o corpo. Tá. A gente trabalhou associando a alegoria animal, tá? Que a gente trabalha com dicionário de símbolos, a gente vai tentar perceber quando ele falou que ele quer ser o leão, tá? O que ele queria dizer? Porque o pássaro está mais ou menos claro para a gente que ele escolhesse ser pássaro, ser águia, ser pombo, né? Mas aí o leão, o gato. E a gente foi interpretando, quer dizer, parte da minha metodologia foi a alegoria animal, tá? Que Postick trabalha muito bem na relação professor-aluno, mas a gente roubou a ideia da alegoria animal e fomos associar. E a gente começou a perceber que ele, na verdade, estava dizendo, eu sou o rei, eu posso, eu tenho poder, tá? Eu sou superior, eu vou vencer, eu vou superar aquele limite, tá? Isso era verbal. Não, isso quando ele escolheu o animal. A pergunta foi a seguinte: coloque-se no lugar do animal. Que animal você se colocaria? Ou que animal você escolheria para te representar na sua vida, tá? Então ele disse, eu quero ser leão. E aí a gente pergunta, e por que você queria ou escolhe esse animal? O do leopardo foi um rapaz que disse pra mim, é leopardo? Eu quero leopardo porque é a minha tatuagem, tá? O leopardo tem tudo a ver
essa sensualidade, com esse erotismo que ele apresenta na dança dele, tá? Então, uma parte foi isso. Aí a gente juntou ao que eles, na verdade, me diziam, tá? Uma das meninas disse pra mim assim, a cadeira de roda, na associação de ideias, cadeira de roda para ela era sapatilha, tá? Ela a vida toda quis dançar, e ela dança com a cadeira de roda, ela não dança com a sapatilha. Ela hoje não tem como dançar com a sapatilha, porque ela teve uma sequela, um acidente, ela perdeu o movimento, tá? Então, nós fomos associar isso, e além disso, todo o discurso, tá? Porque nós fizemos 10 perguntas, e dessas perguntas a gente perguntava um dia mais agradável, um dia de decepção, um dia que para ele foi um dia pesado, foi um dia difícil, certo? E a gente juntou tudo isso e acreditamos que a gente conseguisse passar. Agora, o próprio grupo que eu entrevistei, nós nos encontramos no outro congresso e eles ficaram assim, emocionadíssimos de eu ter entendido que era aquilo que eles estavam querendo dizer. Tá? Quando eles se viram nas fotos, no material que a gente trabalhou na tese, que eles foram até na minha apresentação, no dia da defesa, eles dançaram, porque tinha gente na banca que nunca tinha assistido uma coisa mais concreta. Já viu assim, passou, tem uma propaganda, vai ter um programa, ou vai aparecer, mas que tivesse visto mesmo, tá? A maioria não tinha visto. E eles saíram de lá. Olha só, ela conseguiu botar a gente mais bonita do que a gente é, não sei o que. Eu digo, não. Para mim, vocês são realmente, tem toda essa forma de se apresentar. E o que eu também interpretei como essa metamorfose, né? Porque, se você observar, a própria borboleta, o processo dela é um processo muito complicado. Ela é uma coisa muito feia, tá? Ela é uma coisa muito amorfa, sei lá, ela é muito esquisita, tá? E ela sai daquele casulo frio, apertado, toda molenga, com aquele ambiente totalmente desagradável, e ela tenta o primeiro voo, ela vai ainda ter muita dificuldade até ela conseguir realmente dar o voo solo, tá? E eu percebi assim, não sei nem se a Eliana também concorda, se ela também percebe essa dança dele, ele cresce na dança, ele é outra pessoa, ele é outra coisa, ele pode voar, ele pode ter aquele sentido de liberdade, aquela coisa arada toda, que eles dizem lá, camuflado, tá? Esse grupo já dançava antes ou não? Esse grupo chegou na dança, alguns já dançavam a dança convencional, tá? Alguns nem precisavam da cadeira de roda no dia a dia, tá? Eles usam para dança, certo? Mas alguns só vieram à dança por exatamente não estarem na cadeira de roda e não terem uma outra, não conseguirem adaptar uma outra forma que fosse trazer, fosse agradável para eles. Eu só queria fazer um comentário, senadora, que eu achei belíssima a comparação com a borboleta, mas no sentido enquanto dançarino. Porque quando ele sai do palco, ele volta para esse Assim, né? E só uma observação que, não vou dizer que discordo de você, né? Mas na relação do animal, inicialmente a gente também acreditava que ele queria sempre estar livre da cadeira de rodas. E na entrevista que eu fiz, eles não se veem fora da cadeira. Eu até perguntei através de sonhos se eles se sentem fora da cadeira, e a maioria não. Então talvez eu não fazia essa relação do pássaro, da águia, que realmente mas porque foi da correria, não dá muito para a gente trabalhar, né? Mas uma das coisas que eu também percebi, eles estavam realizados ali. Eles tinham conseguido continuar fazendo, ou alguma coisa que desse prazer a eles, ou alguma coisa, tá? Que eles agora só poderiam fazer daquela forma, tá? Então, algumas pessoas, a menina disse pra mim, não, se eu tiver que dançar, se eu não conseguir chegar lá, na minha cadeira de roda, eu vou botar o bumbum no chão e eu vou me arrastando, eu vou chegar lá em cima, tá?
Só que muitos dizem, eu normalmente não uso cadeira de roda, eu uso a cadeira de roda para a dança, porque com a muleta ou com apoio, eles não vão ter condição de fazer essa dança, né? De se liberar. E fica muito claro para eles, é aquele imaginário, é aquela representação mesmo. Naquele momento, tá? Ele é o palco, ele é a luz. Tá? A luz que vem daquele palco ali, para ele é tudo. Ele está muito satisfeito. Tá? E, como o voo da borboleta, se você antecipar isso, se você determinar que está na hora de cortar o casulo, tá? Ela não vai dar esse voo nunca. Certo? Ela não vai conseguir chegar. É a mesma coisa dele. Ele tem que dar o clique, tem que dar os 5 minutos dele, para ele poder determinar que é aquilo ali que ele realmente quer. Tá? E eles ensaiam exaustivamente, não sei o quê, mas para eles aquilo é agradável. Né? Então esse grupo que eu trabalhei, parte dessa pesquisa, eu complementei, como eu falei aqui naquele encontro de dança cadeira de roda, né? Que eu emprestei, que ele conseguiu gravador, que eu fiquei rodando pelo campo para conseguir fazer algumas entrevistas, e eles vieram enriquecer muito disso. O Cabral mesmo que tem a tal da tatuagem, e na hora que você vai perceber toda a análise que Chevalier faz do animal, né, do leopardo, você vai encaixar em tudo que ele falou, naquelas características que ele apresentou. Ok? Não sei se eu estou preocupada com o horário para fechar. Fazer uma pergunta para a Vera. Eu não sei se eu entendi direito, tá? No início da sua fala, você fala assim que a violência não deixa espaço para outros significados, é isso? Como é que você falou? Que a violência não deixa espaço para outros significados? Não, eu colocava. Eu colocava a questão da violência enquanto um efeito pela disputa de espaço de significado. Ah, tá. Eu não perdi. Eu acho que eu estava falando meio rápido, não estava tempo. Exatamente, eu vim num crescendo até colocá-la enquanto exatamente, quer dizer, ela acontece, ela se torna um acontecimento exatamente como uma forma de querer significar que não pode estar significando. Quer dizer, aquela história do excesso, do muito cheio, né? Então, ela acaba acontecendo enquanto violência, como se fosse exatamente uma disputa de espaço para significado, aquilo que não consegue ser significado. Um comentário curtinho, eu acho que vai para as duas, porque as duas trabalham com algum tipo de diferença. Então, o que me chama a atenção, eu já tinha conversado sobre isso com a Vera, né, na tua apresentação, não sei se ela vai voltar a aparecer, essa discursividade quase já pronta, que se oferece, digamos, socialmente e historicamente a quem sofre algum tipo de deficiência, é a discursividade da heroicidade, do heroico, da outra passagem de limites, digamos, e com isto como um caminho de metamorfose para chegar no lugar igual. Então, eu acho que, por um lado, uma discursividade que permite representar uma série de coisas, eu acho que no teu trabalho isso aparece muito bem, mas a minha pergunta seria se nós não teríamos outra maneira de trabalhar sentidos, de se fazer sujeito, né, na deficiência, que não passe pela discursividade do heroico, né, ou da metamorfose. Porque uma questão que eu me perguntar, tudo bem, conseguiram fazer o baile, mas conseguiram fazer um baile, outro baile, um terceiro baile, eles estão dançando, estão se fazendo, o sujeito dançando, não é uma única vez. Então o que significa, para esse processo de subjetivação, continuar a significar como uma passagem para uma utopia possível, não é mais utópico, na medida em que encarna e se faz prática, se continuar a significar como utopia, você está, como disseram, na minha opinião, mas isso eu gostaria de escutar porque vocês têm a prática, né, com esses sujeitos, mas se a coisa está acontecendo, mas passa a ser interpretada pela utopia, ou um limite a ser superado, uma metamorfose mágica quase que acontece,
acontecendo, é como que todas essas potencialidades, esse processo de subjetivação que aí está acontecendo, passam a ser muito estabilizadas em uma discursividade já feita. Então, ou é aquilo a conseguir, ou é aquilo que eu consegui excepcionalmente, e não vira o cotidiano. Isso aí, e essa é a questão. Então, como fazer com que essa deficiência produza um sujeito que se sinta, digamos, dentro da deficiência, com prazer, desejante e certamente podendo, né? Mas que não seja o excepcional da ultrapassagem de limites por um ato heróico, né? Ou uma utopia a qual eu me aproximo por uma metamorfose com as imagens. E eu vejo isso aparecer muito nos discursos sobre deficiência, qualquer tipo de deficiência. Me parece uma espécie de grade interpretativa. Quando a gente trabalhou com Gilvan, né? Então, quando a gente foi tentar entender aquele sentido de diurno e noturno, né? A conceituação dele, a gente teve dificuldade de não deixá-lo ficar nessa categoria de herói, entendeu? Porque tudo que ele vai chamando, que ele vai caracterizando, cai na metamorfose, palavra dele mesmo, né? Na interpretação lá das categorias, ele também coloca como essa metamorfose, né? Com essa mudança, esse seguir adiante. E a gente não teve muito como fugir. Lógico que existiriam outras, mas a gente não ia poder trabalhar com análise do discurso. A gente, na nossa interpretação, a gente não conseguia perceber sem ele estar nessa situação de herói, porque foram palavras dele. Não apareciam outras maneiras de se significar. A gente não conseguia achar um outro sentido que fosse para baixo, que fosse, entendeu? Era sempre pro alto. Mas acho que não é nem uma questão para baixo, né? Eu não vi dançando, eu não vi eles dançando, né? Esse grupo especificamente, eu já vi outros grupos dançando. E me parece que a gente está lidando com dois processos discursivos. Um é o processo discursivo, esse cristalizado, que vem do verbal, que vem daquela coisa de superar as dificuldades. E o outro processo discursivo é fundamentalmente não verbal, que é o da linguagem corporal, que excede essas cristalizações, que excede essas limitações, que é a própria linguagem da dança, que não passa por essas cristalizações, né? Por isso o meu questionamento antes, quando ele introjeta, por exemplo, o leão, né? Não é um ato só de fala, mas é um ato de percepção corporal. Sim. Né? E é um trabalho desse dizer que não é o verbal. Né? Por isso que eu falei. Que não tem essa limitação. Já não sabe mais o que é aquela fusão, aquele momento da fusão, tá? Que é o que a gente vai ver que é essa ruptura, né? Ele venceu, ele superou isso. É a superação. Fica muito difícil a gente fugir disso daí, né? Mas ele mesmo, no resto da fala dele, ele vai reforçando isso. E chega uma hora na dança do dominante que você não sabe mais o que é cadeira, o que é corpo, o que até o seu conceito da sua linguagem, essa linguagem, ela perpassa, ela vai, você interpreta, e aí entra no seu imaginário, ainda tem isso que está reforçando. Como eu falei, puta dança, então, pela dança que eu estava lá. E essa historinha toda começou a partir do momento que, quem conhece o Rio, a estudantina é a nata da dança de salão, tá? Então eu estou num baile, na estudantina, com todos os estatutos que não pode rejeitar o cavaleiro, você tem que ir sempre, o ritual, ainda tem gente com lá em cima, com aquela história toda. E de repente veio cadeirante que estava dançando. Ninguém me ensinou isso. E todos os cursinhos que eu já fiz por aí, ninguém me ensinou como é que eu vou dançar com ele. Tá? Então eu tive que, de repente, coreografar uma dança que eu aprendi a vida toda, que eu não posso ter uma vontade na dança. Na dança de salão. É o par que tem que decidir se ele quer virar pro lado todo, se eu vou. Então, eu aprendi a vida toda. Então, de vez em quando, eu estou comandando dança, aí eu já lembro, meu Deus, não pode, olha o estatuto, tá? Aí, estou eu ali no outro lado da história. Quem ia direcionar essa dança,
que eu me policei a vida toda para não fazer, era eu que estava ali naquele papel. Eu acho que isso da dança de salão, da dança em cadeira de roda, foi muito interessante. Essa passagem para mulher poder, por ela ser andante, ela poder levar, conduzir, coreografar essa dança. Esse cadeirante que estava ali, que te tirou a dançar, era empoeiro estudantina ou era um acontecimento especial? Ele, que a estudantina tem uma escada enorme, tá? Que já rompe essa distância dele. Mas ele é daqueles que usa a muleta, tá? E tem a cadeira. Então alguém levou a cadeira, ele estava com a muleta, veio lá com a muleta lá, e como para ele? Porque aí fica complicado. Como é que ele vai me levar com muleta? Tá? Então eu vou ser o apoio para ele, né? Então o que ele fez? E ele disse que ele ficou assim encantadíssimo, dançando quase o resto do baile inteiro, porque ele já tinha tentado outras pessoas, e as pessoas diziam, não sei dançar, não, tá fazendo o que lá, né? Não sabe dançar, o que vai fazer na estudante? Mas é uma desculpa meio esfarrapada que as pessoas às vezes dão, né? Então, ele nem sabe disso, eu nem sei o nome dele mais, mas para mim foi realmente uma experiência fantástica. E aí eu que já queria escrever sobre a dança, aí eu decidi. Porque no começo eu fiquei, você com mental, eu fiquei com motor. Não, vai ser o motor de um modo geral. Ele pode estar na cadeira de roda, ele pode estar andando, ele pode não ter um braço, ele pode ser amputado. Mas acabei, naquele momento não, a ficha caiu. É aqui mesmo, é aqui que eu vou trabalhar, entendeu? Está vendo, Auxiliadora, esse tipo de acontecimento que eu me refiro, quando você consegue interpretá-lo fora da discursividade e da ericidade. Você está em um acontecimento cotidiano, você está na estudantina, alguém te tirou dançar e você, bom, assumiu o desafio, dançou. Essa pessoa estava dançando ali, junto com as outras, e provavelmente não era o único fim de semana que ia dançar lá, ou sei lá, quando aconteceram os bailes. Então, é nesse outro ponto que eu estou pensando uma maneira de interpretar quando se faz carne esse gesto e não se coloca como um discurso sobre o gesto. Eu posso pensar nisso. Eu achei bem interessante. No nosso caso, bom, a gente tem discutido bastante isso, né, Mônica? Mas na época que nós começamos a questão de análise de vários discursos, o meu primeiro trabalho foi exatamente a questão de análise dos discursos sobre o deficiente mental. E aí depois que eu acabei chegando na análise de alguns enunciados do deficiente mental. Foi muito interessante que eu comecei do discurso sobre e acabei chegando no discurso do. E essa questão do lugar do herói, quer dizer, funcionava exatamente por um viés que é semelhante, né, que você pega a parte mitológica, semelhante à questão do funcionamento do discurso religioso, né? Que ele vem fazendo toda uma questão da caridade, etc. De um lado do discurso religioso, a questão do herói, você fica com aquilo assim que você tem que alcançar. É aquele que é o exemplo. Então, fulano conseguiu, mesmo tendo uma deficiência, ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu isso, ele conseguiu aquilo, e sempre, quer dizer, tendo como essa colocação do exemplo, né, essa questão é uma discursividade que leva do momentâneo, eu acho, porque você não consegue depois avançar com ela, né, que eu acho que é mais ou menos o que a Mônica estava dizendo, quer dizer, é diferente dessa questão do cotidiano. Que forma de subjetivação é essa que vai pela questão da motivação do exemplo do herói, ou como é que isso depois se transforma? Eu acho que aí, não sei se pode dizer verdadeira subjetivação, né? Mas é o que diz a Nádia, quando eles estão dançando, não estão sobreinterpretando por uma discursividade já pronta. Estão dançando, está ali. E aí seria o caso do moço esse, né?